Bora tomar uma cervejinha? Achou que ia ser do Growler ostentação, né? Achou errado, otário. Fala galera, beleza? Antes da gente começar o episódio de hoje, não esquece de deixar o seu joinha, seguir o canal e clicar no sininho para receber as notificações de novos episódios. Bora ver se presta colocar cerveja em pet ou não. Provavelmente, se você está acostumado a frequentar alguns bares que tem várias opções de cerveja no tap, as famosas torneiras, né, de chopp, você provavelmente já encontrou com esse carinha aqui no seu caminho. Quem é esse carinha aqui? Esse é o famoso Growler. Nessa versão, que é a versão em cerâmica, ele tem essa trava de pressão que serve para você não deixar o gás da bebida escapar quando você fechar, né? E você tem a opção de levar o seu chopp fresquinho para casa para tomar num momento mais oportuno. É óbvio que esse tempo tem um limite, ele não vai ficar bem conservado aqui por vários dias, né? O que a gente recomenda é no máximo uns 5, 6 dias para continuar com as características principais da cerveja, no que diz principalmente respeito à carbonatação. Porém, se um estilo já não for muito carbonatado, você deixar ele fechadinho, não abrir mais, você pode segurar até uns 10 dias esse growler. Porém, esses materiais disponíveis para fazer growler vão além da cerâmica. A gente tem a opção do vidro e do PET hoje em dia, que a gente vai discutir um pouco para frente. Nesse episódio, a gente não vai discutir o growler em si, mas sim as embalagens disponíveis no mercado. A gente está acostumado a encontrar cerveja de garrafa de vidro ou então a cerveja em lata, né? Essas duas versões são as mais encontradas nos pontos de venda para a gente poder comprar a bebida e levar embora. Agora, quem serve a bebida, por exemplo, os bares com essas torneiras de chopp, já tem mais algumas opções de embalagem. Por quê? Essa cerveja vem em quantidades maiores e elas não precisam ter um rótulo, não precisam ter uma marca muito específica, ela precisa ser vendida na torneira e precisa de um volume considerável. Então a solução normalmente aplicada é o invase dentro dos kegs, que são aqueles barris de chopp metálicos, normalmente de alumínio ou inox. De um tempo para cá, esse tipo de material não é mais a única opção encontrada para disponibilização de cerveja na forma de chopp, lá nas torneiras. Hoje em dia a gente já encontra o PET como uma alternativa de invase e transporte de chopp, ou seja, de cerveja viva para ser engatada no ponto de venda, né? Mas existe um prejuízo relacionado ao PET? A gente já vai tratar disso. Basta você saber nesse momento que o PET já é uma realidade para quem comercializa cerveja. Além do PET presente na forma de chopp, a gente também tem o PET sendo mais popularizado na versão de growler também, ó. Essa aqui é uma versão em PET, deu para ouvir o barulhinho aí do PET, para você levar chopp para casa. A seguir eu vou fazer uma comparação falando exatamente as características, benefícios e desvantagens de cada material. E dessa comparação eu não vou colocar o material cerâmico na tabela. Por que eu não vou fazer isso? O material cerâmico ele é muito específico para o growler e ele tem propriedades muito boas com relação à conservação. Porém ele é extremamente caro para a gente pensar numa solução de fornecimento de bebida como a gente vê, por exemplo, nas garrafas de vidro. Esse material já não é tão viável para transporte, ele quebra mais fácil do que o vidro, ele tem um custo de produção maior, porém ele tem características melhores de conservação de temperatura, por exemplo. Vamos então fazer a nossa comparação baseado em invase fabril, ou seja, o invase que é feito na fábrica para disponibilizar a bebida no mercado. Para isso, vamos então comparar as características do vidro, da nossa latinha de alumínio e do material PET.
Esses três materiais vão entrar agora na nossa comparação que vai aí na tela para vocês. E eu vou falando enquanto vocês podem observar aí o nosso quadro de vantagens e desvantagens. Bom, olhando então esse quadro que eu montei para ficar mais fácil a explicação, vocês têm aí nas três colunas o vidro, a lata e o PET. Com relação à proteção contra a luz, embora o vidro e o PET venham numa coloração âmbar, para evitar esses ataques de luz que a bebida pode sofrer, eles não têm a proteção integral de incidência de luz, ao contrário da lata, que é 100% opaca e não tem nada de translúcido. Logo, nesse comparativo, proteção contra a luz, a lata leva vantagem. Pressão interna. Das três embalagens que nós levantamos aqui, como as principais, o vidro e o PET são as que melhor conseguem pressões altas dentro do recipiente. Já a lata, ela fica vulnerável à deformação a partir de uma faixa de pressão. O peso da embalagem, ele pode não ser importante no primeiro momento quando você pensa em você levando a bebida embora. Porém, para o custo de produção, o peso da embalagem ele é muito relevante com relação a transporte, por exemplo. Então o vidro, ele é o pior dessas três embalagens, porque ele é uma embalagem pesada, que vai ocupar bastante volume no processo produtivo e também peso quando você pensa na carga que um caminhão vai carregar, por exemplo. Já a lata e o PET são extremamente leves, então você tem um custo muito menor aí para transporte. Custo de envase. O que é mais caro de eu envasar? Uma lata, o vidro ou o PET? O vidro e o PET, eles são fáceis e até é um processo bem simples se você for pensar. Você injeta a bebida dentro do recipiente e faz o arrolhamento, né, que é fechar com a tampa. Já a lata, esse processo de arrolhamento não é tão simples. Ele precisa passar por uma deformação do material que vai abraçar como se fosse duas garrinhas, né, para fazer a vedação da parte superior da lata. Então, os equipamentos para fazer esse tipo de processos têm que ser um pouco mais elaborados do que para fazer somente o arrolhamento de uma garrafa de vidro ou de uma garrafa PET. A perda de gás é uma discussão polêmica e recorrente com relação às embalagens de envase de bebidas extremamente carbonatadas. Então, o vidro, a lata e o PET, embora a gente sempre veja esses três tipos de embalagem em refrigerantes, né, e outros tipos de bebidas com gás, existe de fato uma desvantagem para a lata e para o PET em relação ao vidro, quando nós falamos de perda de gás. Por quê? A lata e o PET eles são feitos de materiais porosos. Esses materiais porosos, com o passar do tempo, permitem que o gás incorporado na cerveja, né, no caso da nossa análise, possa ser liberado no ambiente. É óbvio que isso no curto prazo não é tão perceptível quando a gente compara com o vidro. Além disso, a lata ainda tem um problema de favorecer a perda de gás na hora de abrir a embalagem. Por quê? O alumínio ele transfere calor de forma muito rápida. Então, se a bebida não estiver muito gelada no momento da abertura da embalagem, ela vai favorecer a liberação desse gás incorporado na cerveja. Reação com a bebida. Embora não seja perceptível do ponto de vista sensorial, o PET ele reage com a cerveja lá dentro da embalagem. O que é essa reação? Ele libera alguns polímeros de plástico na bebida e você vai ingerir esses materiais ao consumir o produto. Valor de reciclagem. O vidro ele não tem um valor agregado muito grande na revenda do material. Então, comparado o quilo do vidro com o quilo do alumínio tem um valor superior ao vidro. O PET também não tem um valor muito elevado na reciclagem e não tem tanto apelo quanto o alumínio. Então, do ponto de vista do valor de reciclagem, a vantagem fica com a lata. Ok, e qual a conclusão desse quadro que eu montei? Bom, no fim das contas, tudo vai se resumir ao propósito que você está adotando para essa bebida. No caso da nossa cerveja, se eu estou falando de venda, por exemplo, em mercados, em bares, é preferível que eu use embalagens de vidro e a latinha de alumínio. Porque ela vai conservar melhor a bebida, não vai reagir, vai manter as propriedades originais do produto e vai ser de fácil transporte e fabricação. Então, provavelmente, você não vai encontrar o PET
como um destino final para pontos de venda como mercados e bares, certo? Agora, isso é 100% garantido? Não, porque quando a gente fala do keg, que é aquele barril de cerveja para ser engatado na torneira, o PET já está sendo a alternativa amplamente utilizada, principalmente para aquelas cervejarias que exportam a bebida para outros países. Qual é o benefício de usar o PET para exportação? É que essa embalagem, ela não necessariamente precisa retornar para a cervejaria, ela pode ser descartável. Outro exemplo importante são as bebidas que são envasadas em garrafas rolhadas. E quando eu falo rolhada, é a rolha mesmo, igual a de champanhe ou a rolha de vinho. Para que essas bebidas colocam esse material na hora de fazer a vedação da garrafa? Esse tipo de material, ele aguenta muito mais pressão do que aquela tampinha metálica, por exemplo. E normalmente você não vê só a rolha, ele ainda tem aquela estrutura metálica em volta da rolha que faz uma garra em volta do gargalo da garrafa de vidro. Agora que a gente já falou um pouco dos principais materiais, vantagens e desvantagens, bora para o nosso bar predileto encher o nosso growler, seja ele de vidro, cerâmico ou então PET, e levar os nossos litros de alegria para o conforto do lar. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio.